Eu acredito que o tema mais importante na discussão nacional hoje é a nomeação de Edson Lobão para o Ministério das Minas e Energias, por tudo que representa em termos de complexidade da disputa pelo poder, da questão executivo-legislativo, mas, acima de tudo, pela figura que é Edson Lobão, e também até mesmo a questão da suplência. E que figura é Edson Lobão, André? Bem, eu diria que é o que há de mais atrasado na política do Maranhão. É alguém que, associado diretamente a José Sarney, ou seja, as práticas são as piores possíveis. Basta lembrar que o filho de Edson Lobão, o Edson Lobão filho, é o seu suplente. Ou seja, a prática ostensiva aí do nepotismo, isso revela muito mal. As denúncias contra... Exatamente, como se não bastasse o nepotismo, são pessoas de reputação não ilibada. Exatamente, são pessoas que... É mais uma pessoa que o presidente Lula coloca no ministério, que com problemas a se explicar, e isso é muito grave. Vamos juntar a tudo isso outro elemento, né? Estamos perigando ter outro apagão, e de repente você tem uma pessoa que não é um especialista do assunto, não é um técnico, numa pasta complexa e num momento estratégico importante, em que o crescimento do país depende, sim, de sua estratégia energética. A situação é muito grave. Se o Brasil crescer, ele para. Isso nós já vimos também em 2001. As perspectivas de crescimento eram grandes, veio o apagão, a seca, o apagão. A situação não é tão grave hoje por conta das medidas que foram tomadas pós-racionamento de 2001. Entretanto, você está correto. Colocar uma pessoa que não tem nenhuma familiaridade com um tema tão importante para a economia nacional é algo próximo da irresponsabilidade. E ainda tem a discussão, o debate interno para saber quem é que fica. Então, os cargos menores ficaram com os filiados do PT e a cúpula sob o comando de Dilma Rousseff. O Edson Lobão, então, assumindo o ministério e com todos esses problemas que a sua nomeação traz. E também vale lembrar que antes de Edson Lobão ser um aliado, ele era um opositor que foi desqualificado pelo presidente no que há de mais grave, na sua honra, na sua moral e na sua conduta. Esse estudo é um estudo bem embasado, números, mas nesse caso particular, parece que o que se ressaltou foi o que ali coloca, que é a influência de José Sarney. Porque José Sarney queria, inclusive, a volta do Silas Rodô, que tinha sido afastado por conta das denúncias de corrupção em virtude da operação Hurricane. E Lula segurou o máximo. E depois Sarney emplaca alguém que é absolutamente ligado a ele e que não era do PMDB. Ou seja, é difícil isso ser visto como alguém do PMDB. A estrutura da burocracia brasileira, da administração pública, ela também tem o seu peso, e é questão institucional também, é que eu não vejo problema em escolher um político para o cargo, desde que essa pessoa tenha uma reputação ilibada, desde que seja uma pessoa séria, uma pessoa competente, até como um político, ela chegando ao ministério e tendo uma estrutura para trabalhar, isso funciona. Ou seja, o problema é que nós aqui estamos com as estruturas ministeriais, quando se muda um ministro, você leva uma centena de pessoas que dependem do cargo do ministro, ou seja, isso é antirrepublicano, essa quantidade enorme de cargos a serem preenchidos sem o mérito, ou seja, os cargos de confiança, fazem com que o técnico, ele que deveria ser o adjunto, por exemplo, você pode ter um político e o seu adjunto ser um técnico, e um técnico de carreira. Então, nesse sentido, você iria diminuir a possibilidade de insucesso. Mas na medida em que se escolhe uma pessoa que não é técnica, na medida em que se escolhe alguém que não é vista como uma pessoa com as credenciais políticas ou morais para assumir o cargo e que os cargos subalternos ainda foram loteados para atender a pressões partidárias, aí é um contexto pior possível. E isso fica claro, porque quanto mais você aumenta a escolaridade e a renda,
você faz a desaprovação aumenta e aumenta muito. Agora, a gente também deve colocar, isso é falta, e aí se a gente estava discutindo desenho institucional, e o desenho institucional ele conta, agora a gente volta para a questão da cultura política, falta de cultura cívica. Isso. Veja como as duas coisas são absolutamente necessárias, né? Porque essas pessoas que não têm a devida qualificação para entender temas abstratos, temas complexos, elas respondem muito à propaganda. E todos os governantes gastam excessivamente em propaganda. Isso na esfera federal, estadual e municipal. E são propagandas absolutamente caras e sem conteúdo. Não há prestação de serviços, as propagandas elas não são destinadas a educar. Não só as propagandas, essas propagandas, André, como o próprio horário eleitoral gratuito, ajuda. Que teria essa função, teoricamente seria para entendermos o funcionamento dos partidos, as ideologias, são propagandas também. Então,